em 5 segundos. Alerta geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Luzenor de Oliveira. Estamos prontos para o café da manhã com você e muita informação na área da Previdência Social. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Agora comigo, professor Paulo Bacelar. Bom dia, bom começo de sábado. Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luzenor, bom dia a todos os ouvintes de todas as 184 cidades do estado do Ceará, nas quais eu conheço todas e todos também de alguns estados que estão mandando mensagens aí que eu ainda não conheço, todas as cidades de todos os estados, mas que um dia, na hora que fizer uma pergunta, eu vou lá conhecer. Professor Paulo Bacelar, pois chegam muitas perguntas de diferentes municípios do Ceará e também de cidades brasileiras, mas vamos começar pela capital, Fortaleza. A Fábia Maria diz o seguinte: vou fazer 62 anos de idade e tenho 28 anos de contribuição. Quando irei me aposentar? Com um detalhe, professor Paulo Bacelar, ela diz que esse tempo como professora. Eu acho que já está com a regra pronta. Quantos anos? 62 anos de idade e 28 anos de contribuição como professora. Se for como professora, já tem direito, porque aí bastava ela ter 25 anos e 57 anos de idade. Mas ela tem aí já a idade maior até, né? Já passou 5 anos, já né, tem professor? a idade até... Olha aqui, Luciano, ó. Ela já tem direito à aposentadoria do professor. Mas também tem direito à aposentadoria de quem não é professor. 62 anos com 15 no mínimo. Qual é a diferença? Nenhuma. Não tem diferença no cálculo, entendeu? Eu entendi. O cálculo é o mesmo, é 60% até 15 anos de contribuição, 60% da média de todo o tempo contributivo até hoje, mais 2% do que ultrapassar 15 anos no caso das mulheres, né? A diferença vai ser certamente no bolso. Essa seria se ela tivesse menos idade para se aposentar com menos tempo. Ou no bolso, né? Porque aí a situação do professor, em relação à maioria dos em relação à média. A média pode ser alta. privilegiada. Uma coisa que eu posso complementar também, que muitos professores já me perguntam porque ela não tem um reajuste do professor. Porque ela não é do regime próprio de previdência, ela é do regime geral. Então, do regime geral de previdência tem um reajuste normal anual que o governo manda para todos. Pelo piso, professor? Para todos os benefícios. Não é pelo piso. É o reajuste de todos os benefícios da previdência. Então, ela tinha o direito a aposentar o salário do piso, né, o maior. Mas na hora de aposentar, Luciano, não aumenta mais em relação ao professor. Esquece a atividade de professor para os reajustes futuros. É o reajuste normal que todo brasileiro recebe do regime geral. Chega a mensagem do Matheus Pereira em Fortaleza. Professor, o sistema do INSS está dando erro toda vez que eu entro para ver os descontos indevidos da fraude. Isso é normal por conta da demanda? O que devo fazer? Ou seja, professor Paulo Bacelar, que às vezes as pessoas consultam uma informação sobre os descontos indevidos e nem sempre tem a resposta imediata. Luciano, existe essa questão de você ir para a agência dos Correios, né? Para fazer os pedidos lá. Esse serviço que é feito pelas agências do Correio é o mesmo que ele pode fazer pelo site do INSS, que é dizer que não concorda com aquele empréstimo, e aí os bancos estão respondendo essa informação, colocando os contratos lá. Eu já tenho alguns casos, inclusive o meu sogro está em um desses casos, que o contrato não tem assinatura nenhuma. Então o empréstimo foi concedido? Foi concedido. Então ele apresenta lá dizendo que a pessoa que fez o empréstimo, né, contratou o empréstimo, ou o desconto associativo. E você tem que dizer se concorda ou não com aquela defesa. Você diz que não concorda e aí o processo fica lá parado. Muitas vezes o processo está em análise e não tem ainda devolução de nenhum dinheiro.
Professor Paulo Bacelar, lembrar que há poucos dias o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou uma lei, sancionou uma lei que cria o programa de benefícios para acelerar a concessão dos benefícios, ou seja, acelerar a análise de pedidos de auxílios e aposentadorias. Eu faço esse questionamento porque está também no contexto da demora do INSS da resposta. Com essa bonificação que é instituída para os servidores, nós vamos ter andamento mais ágil das respostas aos pedidos de auxílios, aposentadorias, BPC e perícia? Tende a acontecer isso, né? O servidor ele tem uma meta, Luciano, para cumprir de pontuação. Cada serviço que ele faz existe uma pontuação mínima, né, uma pontuação para cada serviço, e existe a pontuação mínima no mês. Após ele atingir essa pontuação, ele passa a poder analisar esses processos que recebe o bônus. Então é como se fosse uma caixa separada daquela caixa normal dele. Quando ele atinge a pontuação, ele vai para aquela caixa que é os processos que estão nessa fila. E aí ele recebe um bônus por cada processo que ele analisar. A tendência é que os servidores se interessem por isso, né? E os bônus sejam interessantes, para eles poderem terminar a sua pontuação e fazer essa análise extra. O Alerta Geral tem uma linha direta para você que está em qualquer parte do Ceará, do Brasil e do mundo sobre os caminhos da aposentadoria ou sobre os caminhos para você ter as informações seguras na área da Previdência Social. É o 085 99273 4353. Dúvida da Fernanda Santos no município de Itapipoca. Minha mãe sofreu um acidente e ficou sem a visão de um olho. Ela tem 44 anos de idade, paga a associação, é agricultora, já paga mais de 10 anos. Minha mãe tem todos os laudos do problema no olho, colocou os papéis para receber o benefício, mas o pedido foi negado há mais de um ano. O que devo fazer, professor Paulo Bacelar? Precisa analisar o processo para entrar com ação judicial para restabelecer esse benefício. Se não tiver com toda a documentação incluída no processo inicial, é necessário requerer novamente, aí com a documentação correta. Por isso que é importante a análise de um especialista para saber qual é o melhor caminho. Agora a Fernanda deixou aqui, professor Paulo Bacelar, uma brecha para um questionamento. Por exemplo, ela disse que a mãe contribui para a associação dos trabalhadores, sindicatos de trabalhadores agrícolas. Isso significa dizer, professor Paulo Bacelar, que contribuição para sindicato não dá direito a benefício previdenciário. Nunca deu, né, Luciano? A gente sempre fala aqui, das nossas bandeiras, explicar para as pessoas que apenas a contribuição para sindicato, para associações de trabalhadores rurais, de pescadores artesanais, não leva direito a um benefício. Esse pagamento é para que a associação possa dar, o sindicato, possa dar informações corretas e orientar a pessoa da melhor forma possível para ela ter direito ao benefício, o que a gente faz aqui todo sábado. Então, ela deve ter provas materiais, provas robustas de que exerce atividade rural, e o simples pagamento de associação e sindicato não dá direito a nenhum benefício. Professor Paulo Bacelar, anote aí, puxe a sua calculadora para essa resposta à dúvida da Bruna Monteiro em Fortaleza. Tenho 59 anos de idade, 33 anos de contribuição. Quanto tempo falta para eu me aposentar? 92 pontos, professor. Quantos anos de idade? 59 anos. E? 33 anos de contribuição. Mulher. Bruna Monteiro. 33. Então já passou de 30. Exato. Vamos lá, tem que ter... Aí dá para pegar a idade mínima, que é 59 anos. É o que ela tem. Ela tem. Então pega a regra da aposentadoria da idade mínima. Regra de transição. Vai se aposentar com a regra do fator previdenciário, porque é regra de transição. Isso significa dizer que hoje a Bruna tem as condições legais para pedir a aposentadoria. 59 anos de idade, 33 anos de contribuição. Significa dizer que ela perde 92. Pronto, ela tem as duas regras. 92 pontos e regra da idade mínima também, que é o cálculo mesmo. Sem perdas no benefício? Tem a perda porque é levado em conta 100% de todo o período contributivo, só que multiplicado pelo fator previdenciário. Isso significa o quê, professor? 10% a menos, 15% a menos? Aí depende da regra do fator, porque é pela tabela do IBGE, né? Então, geralmente é de 20% por aí de perda. Então, eu pensava que você ia dizer, Luciano, você está cobrando demais, você está exigindo demais. Mas não, é porque para você, ouvinte internauta, a gente prioriza o esclarecimento e busca a orientação mais completa. A Rafaela Medeiros está em Itapiúna. Onde é que fica Itapiúna, professor Paulo? Itapiúna, Luciano, fica ali pertinho de Capistrano. Você indo para Quixadá,
você entra ali, vai, em vez de seguir direto para Baturité, você pega uma viazinha à esquerda ali, um triângulozinho à esquerda, onde fica um posto de gasolina, e vai até pega uma pista ali que você vai dar em Itapiúna. Verdade. A prefeitura de Itapiúna, ela fica na estrada mesmo, na beira da estrada, ao lado direito. Se eu tivesse aqui resgatado as imagens que eu fiz há poucos dias, nesse triângulo aí, a direita vai para Baturité, direto vai para Itapiúna, por quem pega ali a Gostou, CE 040, né, professor Paulo? 060, Luciano. Verdade. Gostou da minha memória? Gostei, isso significa dizer que você está realmente pedalando e acelerando com a moto aí nas estradas do Ceará. A Rafaela Medeiros, que é de Itapiúna, diz o seguinte: em 2025, faço 60 anos de idade. Tenho 31 anos de contribuição. Devo continuar contribuindo ou apenas esperar o tempo para me aposentar? 61? Completa neste ano 60 anos de idade e tem 31 anos de contribuição. Então dá 91 pontos. 91 pontos. É, mas se ela completasse os 92 esse ano, porque tem os meses, né? Tem 31 anos e meses, 91 anos e 61 anos e meses. Então se ela completasse, ela já teria direito. Se completasse que idade? 92 pontos. 92 pontos. Mas ela tem 30 anos? 31. 31 com 59, que é mais de 59. Ela tem 31 com 60. Então já tem 59. Então ela já completa teria 60. Direito, ela já tem direito à aposentadoria agora. Ela não precisa contribuir mais. Agora, se ela entrar com 62 anos, falta um ano só, a regra de cálculo é outra. Então pode ser que seja mais vantajosa a aposentadoria por idade do que a aposentadoria agora, porque agora é uma regra de transição que vai levar em conta o fator previdenciário. E com 62 anos de idade... Com 62 vai ser 60% da média de contribuições até 15 anos, mais 2% do que ultrapassar dos 15 anos, que vai dar lá 90 e poucos % da média. Então pode ser que seja mais vantagem ela esperar o ano que vem, ou se aposentar agora. Esse é o cálculo que se faz quando a gente faz o planejamento previdenciário. Recomendações importantes, Rafaela, cenário bom para você. Busca, se você precisar de mais informações, faz uma nova ligação, encaminha a mensagem para a gente, que nós teremos o maior prazer em receber. E você pode nos encaminhar as perguntas para o 085 992 73 4353. Tem tempo, Marcos Furlan, para mais uma pergunta, não? Temos sim, Luzenor. Então vamos à dúvida do Rodrigo Pimentel em Fortaleza. Professor Paulo Bacelar, uma pessoa monocular permanente, irreversível, tem direito a algum benefício do INSS? Não, ele pode se aposentar mais cedo, né? Ele vai ter direito à aposentadoria da pessoa com deficiência e se aposenta com 60 anos de idade, com pelo menos 15 anos de contribuição, estando com a deficiência. A Vanessa Pereira em Russas, eu recebo um benefício por doença e gostaria de saber se quando eu completar a idade eu posso pedir a aposentadoria. Ela tem o que? Recebe? Ela recebe um benefício por auxílio doença? Eu já falei sobre isso. Ela tem que ver quanto tempo ela tem de contribuição antes de ter o auxílio doença. Porque o auxílio doença não é uma permanente, né? Então ela tem que ver se tem mais de 15 anos ou menos de 15 anos, contando com o tempo todo. Se ela não tem 15 anos só de benefício, só de contribuição, fora do auxílio doença, ela tem que somar o auxílio doença para completar os 15 anos. Aí ela tem que fazer uma contribuição após a cessação do auxílio doença, para esse auxílio doença poder contar como tempo de contribuição. Ela precisa fazer cálculo. Quanto tempo ela tem sem o auxílio doença e quanto tempo ela tem somando os dois, para saber se precisa contribuir ou não depois de ter cessado o auxílio doença. Mais uma mensagem agora do Jorge Pereira em Calcaia. Tenho 48 anos de idade, 13 anos de contribuição. Quando irei pedir a minha aposentadoria? 13 anos... Faltam 2. 2 anos. 48, faltam 17. Ele vai se aposentar com certeza com 65 anos de contribuição. Mais uma dúvida que chega de Russas pelo nosso YouTube. De idade. Cristiano Alves, eu estou continuando aqui, Marcos Furlan. Você já me diz aí se tem espaço ou não para mais perguntas, para a gente dar sequência a essa série de mensagens encaminhadas pelos nossos ouvintes. O Cristiano Alves, ele está em Russas, mandou a pergunta pelo YouTube com o seguinte conteúdo: meu pai é MEI, microempreendedor individual. Ele tem 58 anos de idade e 33 anos de contribuição. Faltam quantos anos para o meu pai se aposentar? Se ele está contando com o MEI, o MEI só vale, ele só computa o tempo para aposentadoria por idade. Então, o mínimo necessário é 65 anos de idade.
Arleide... Entendeu, Luciano? Então, Entendi. mesmo que se tiver 35 anos de contribuição como MEI, que não pode, né? Porque é desde 2007 só. 35 anos como MEI e tivesse a idade mínima hoje, que é 64, ele não se aposentava, porque MEI só se aposenta por idade. E no caso da mulher, microempreendedor individual... 62 de idade com E 15. 15 anos de contribuição, né? Arleide Carneiro, em Fortaleza. Meu pai faleceu no mês de maio deste ano. Agora, como minha mãe é pensionista dele, foi ao INSS e constam descontos relacionados a associações. Diante disso, o que ela deve fazer? Ela tem direito a receber os descontos, pois meu pai tinha empréstimos, mas não era associado e não deu permissão para os descontos. E a atendente do INSS falou que se minha mãe fosse atrás, ela iria pagar os empréstimos dele com os descontos dos valores da associação. O que minha mãe tem direito e pode fazer, professor Paulo Bacelar? Ela naturalmente é herdeira também dos empréstimos, não é? É a primeira parte. A pessoa faleceu, foi? Foi, exatamente. Cessou os empréstimos. Agora ela pode entrar com ação na justiça para requerer o pagamento desses descontos indevidos para os seus herdeiros. Aí tem que ter uma ação de alvará judicial ou então entrar no inventário, se tiver um inventário judicial. Se ela tiver outros bens para inventariar, entra no inventário. Se não tiver nenhum bem para inventariar, aí entra com ação apenas para receber através de um alvará judicial. Daqui a pouco tem resposta para Célia Castro em Ibiapina, Chico Inácio em Pereiro, Cláudia Cardoso em Morada Nova, Vanderlei Macário em Baturité, Samuel Rocha em Fortaleza, Cosma Sá no município de Granja e Marcos Souza em Aracati. Você observou, professor Paulo Bacelar, que eu não repeti nenhum município, perguntas de cidades diferentes, dando a dimensão real da área de cobertura do jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. Eu volto daqui a pouco com o professor Paulo Bacelar. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral. Caminhos da Aposentadoria. Estamos de volta com o canal aberto para você nos encaminhar as perguntas 0859-9273-4353. Célia Castro em Ibiapina, na agradável região da Ibiapaba. Ela disse que teve câncer de mama, professor Paulo Bacelar, e recebe um benefício. Está com 57 anos de idade. E pergunta, quando eu me aposentar, continuo ganhando o benefício ou apenas a aposentadoria? Olha só, professor Paulo Bacelar. Ela recebe o auxílio doença. Transforma o benefício que ela recebe, que é o auxílio doença, numa aposentadoria. É um benefício só. Ou seja, não acumula a aposentadoria e o benefício. É uma sequência do outro, né? Cessa um para conceder o outro. Explicação segura, viu, Célia, para você se programar. Chico Inácio está em Pereiro. Gostaria de saber se uma pessoa aposentada por invalidez na área rural, que está com processo na justiça para receber a pensão do seu pai, que era auditor fiscal da fazenda, se essa pessoa der entrada no acréscimo, pode atrapalhar o andamento do processo? O que é o acréscimo? Será que aquele valor pago extra para quem sofre com algum problema de saúde, professor Paulo Bacelar, e precisa de ajudante, de uma cuidador, de uma cuidadora? É os 25% para quem precisa de um acompanhante, né? Então, não atrapalha nada. Ela vai pedir o benefício e vai ser acréscimo, se ela for aposentada por invalidez de origem. É aposentada por invalidez. Se for aposentada por invalidez e hoje, por exemplo, está acamada, está precisando de alguém para dar banho, para levar para passear, coisa assim, precisa ter o pedido para fazer um acréscimo, né? Que o INSS conceder um acréscimo de 25% nessa aposentadoria. Cláudia Cardoso em Morada Nova. Professor Paulo Bacelar, tenho 44 anos de idade e nunca contribuí para a Previdência Social. O que eu faço para me aposentar? Precisa começar a fazer a contribuição. Ela pode fazer como autônomo, sem formalização, basta ela contribuir em dia, a primeira contribuição, e a partir dali pagar todos os meses também em dia, que ela vai se aposentar quando tiver 62 anos de idade, 15 anos de contribuição no mínimo. Pagar quanto, professor Paulo Bacelar? Ela pode pagar 11% do salário mínimo, que é R$166. Mas se a Cláudia disser, esse é um valor muito alto para mim, qual é o outro
outros caminhos? Quais são os outros aí caminhos que ela dispõe? Eu quase não falo muito dessa indicação, porque geralmente a pessoa trabalha, tem alguma renda. Então, o valor menor que você pode pagar, ou você faz um MEI, mas aí não pode ser só MEI só para pagar menos, né? Porque isso tem que ter a atividade, né? Muita gente faz o MEI, fica encalacrado, não paga as contribuições, fica com aquela dívida, porque vai pagar apenas para aposentadoria. Não, ela tem que ter um comércio, tem que ter um negócio que gere renda. Tem que ser manicure, tem que ser tapioqueira, tem que exercer alguma atividade. Uma oficina, tem que ser realmente um MEI. E aí ela pode pagar 5% do salário mínimo se ela tiver alguma atividade assim. Também pode pagar 5% do salário mínimo a dona de casa, aquela que não exerce atividade nenhuma. Mas aí eu não falo muito, eu não gosto muito de indicar isso. Por quê? Porque ela tem que ser cadastrada no CadÚnico e não pode ter renda pessoal no cadastro, né? Nem na verdade, nem na realidade, nem no cadastro único. E muita gente, Luciano, paga essa contribuição e tem renda, ou esquece de fazer o cadastro único e acaba não validando essas contribuições, que eu acho uma pena muito grande. É menos, mas ela tem umas condições que precisa ter, que muitas vezes a pessoa não faz. E aí fica sem a pessoa se aposentar, mesmo pagando anos e anos e anos como dona de casa. Então eu prefiro, Zenon, que a pessoa faça uma contribuição menos formal, que é contribuir no Código 1163, que é de contribuinte individual, autônomo, e ela pode fazer essa guia sem formalizar nada, sem fazer nenhuma inscrição, sem fazer nenhum requisito anterior, basta ela contribuir com 11% do salário mínimo no Código 1163. Eu fiz essa pergunta, professor Paulo Bacelar, sobre os outros caminhos para as pessoas contribuírem, porque muita gente não tem renda e puxar R$160 do bolso acaba pesando. Daí a minha preocupação de dar um raio de abrangência maior, com opções para as pessoas também com essas observações para contribuir menos, né? Precisa ter essa formalidade. Muita gente não faz, Luciano. Então muita gente paga, mas não vai conseguir se aposentar. Aí fica difícil. Vanderlei Macário está em Baturité esperando a resposta, professor Paulo Bacelar. A mãe que tem um filho autista, se trabalhar com o salário mínimo, o filho perde o BPC? Sim, depende da renda familiar. Tem que ver as outras pessoas que moram na mesma casa, né? A renda irá aumentar, então se for maior do que 1/4 do salário mínimo, possivelmente o benefício será acessado. Vanderlei, quando o professor Paulo Bacelar fala sobre a renda, é aquela história da renda per capita, ou seja, renda por cada membro da família que está sob o mesmo teto. Se nesta casa tem apenas, professor Paulo Bacelar, o pai, a mãe e o filho, aqui são três. São três, professor Paulo Bacelar. E a renda de um salário mínimo do pai, mais a renda de um salário mínimo da mãe, vai dar R$3.000. Ou seja, vai dar por cada membro da família R$1.000. Ou no caso da criança autista, não entra esse valor de contribuição. A renda do autista, do benefício assistencial, não entra para o cálculo da renda familiar. Aí já foi definido isso, não entra. Só vai entrar o salário mínimo de empregos formais. Canal aberto para você, 085-99273-4353. Pois não, professor? Lembrando que agora uma alteração recente, né? O Bolsa Família passa a fazer parte da renda familiar per capita. Esse é um ingrediente novo, professor. É um ingrediente novo, foi feito através de uma portaria do INSS, dizendo que excluindo o Bolsa Família daquelas isenções de renda. Isso já está valendo. Já está valendo. O INSS já vai analisar de acordo com isso. E tem efeito sobre, por exemplo, a concessão, o pedido de concessão do BPC? Sim, porque se você tem um Bolsa Família de R$1.200 e há duas pessoas, né? A mãe e a filha tem um autismo e ela pede um BPC para a filha, a renda per capita familiar vai ser R$600, que é maior do que 1/4 do salário mínimo. Professor, mas eu entendi que você falou que não conta essa renda... Alguns meses atrás, alguns programas atrás. Mas nessa pergunta que nós respondemos para o Vanderlei Macário, quando ele perguntou se... o BPC. BPC. O BPC para outro BPC não entra para renda. Certo. Mas o Bolsa Família entra, entendeu? É diferente. Eu fiquei na dúvida. Ó, se você tem um filho com autismo e recebe um BPC, aí tem outro filho que tem autismo também, vai receber outro BPC, é permitido. Certo. Porque esse BPC de um filho não entra para a renda do outro filho. Até aí entendi. Mas se essa família, ela tem um Bolsa Família
Aquele Bolsa Família vai entrar no cálculo para fazer a renda familiar. Perfeito, bem compreendido. O Samuel Rocha está em Fortaleza, diz que tem 58 anos de idade e 30 anos de contribuição. E quer saber quando irá se aposentar. 58 anos de idade, 30 anos de contribuição. É mulher. Homem, Samuel Rocha. Pensei que era Samuel Rosa. Samuel Rocha. Sabe que eu vou tocar em Brasília, né, Luciano? Nossa banda. Quando falou Samuel Rosa, eu pensei no Skank. 58 anos o homem. Mas já tem... O Paulo canta, Marcos Sulan canta, cozinha. Canta não, toca. Toca, né? Toca, não cozinha. Pilota, Pesca. É engenheiro. Pesco. Pesca. O que é que ele falta fazer mais, o Marcos Sulan? Muitas coisas Fiz secretas a obra aí, de canoa professor. quebrada. Olha aí, tá Engenheiro. vendo? Ai, não fala em canoa quebrada, senão o Marcos Sulan vai aprontar com você. Então a resposta para o Samuel Rocha. No caso aí, ele não vai entrar com a regra de transição, vai se aposentar com 65 de idade. Ele não que vai ter lá, daqui a 7 anos, aí 7 vai anos. bater os 35 anos de contribuição. Porque só dá para ver alguma regra de transição após os 35 de contribuição. Cosma Sá, no município de Granja. Professor Paulo Bacelar, tenho 2 hérnias de disco e bico de papagaio na coluna. Dei entrada no meu benefício e passou um período de 6 meses, fiz a perícia e no outro sai o resultado. Eu recebi o dinheiro apenas do período que eu passei parada e tentei dar entrada novamente. Fiz uma tomografia, tenho atestado por tempo indeterminado. Como faço para conseguir receber o meu benefício novamente? Tem que dar entrada novamente no benefício. Na justiça ou de forma administrativa? Administrativa. Tem que ter uma negativa para ela poder entrar com pedido judicial. Como o professor Paulo Bacelar se encantou, falou e lembrou os bons tempos de Canoa Quebrada, nós estamos indo a Aracati porque de lá chega a pergunta do Marcos Souza. Tenho 42 anos de idade, trabalhei mais de 15 anos de carteira assinada e hoje sou microempreendedor individual. Esse dinheiro que eu contribuí com a carteira assinada e como mês soma todo para a aposentadoria, quanto tempo leva para eu me aposentar? Soma tudo. Só que o período de MEI só conta se for aposentadoria por idade. Então, só com 65 anos. Se ele for contar com a regra de transição, tira o MEI. Tem que tirar o período do MEI. Entendeu? Olha, ô Marcos, para ser ainda mais objetivo com essa orientação segura do professor Paulo Bacelar, você tem 42 anos de idade. É provável que você se aposente com 65 anos de idade. É provável pela regra atual. Eu falo assim... É provável porque nesse intervalo, daqui a 23 anos, quando você chegar aos 65 anos de idade, nós iremos ter pelo menos uma nova reforma previdenciária. Endurecendo ainda mais as regras para quem vai pedir a aposentadoria. E na minha tese, cada vez que faz uma reforma da Previdência, menos gente entra para a contribuição. Daqui a pouco tem resposta para o Francisco Saraiva em Russas, Anselmo Ramon em Ocara, GCL Saldanha em Guaraciaba do Norte, também para o Fernando Santos em Guaraciaba do Norte, Vitor Salles em Tianguá e para o Antônio Araújo no município de Quixeramobim, na região do Sertão Central. Daqui a pouco a gente volta e você anota o nosso WhatsApp 085 99273 4353. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral. Aposentadoria. Mande o seu recado 085 99273 4353. A Cosma Sá, no município de Granja, diz o seguinte, professor Paulo Bacelar, você já respondeu a pergunta dela, né? Ou não? Tenho 2 hérnias de disco e bico de papagaio. Já respondeu. Vamos então agora para a pergunta do Anselmo Ramon, no município de Ocara. Tenho 48 anos de idade, pago o INSS pelo MEI. Fiz uma cirurgia e me deram um mês. No caso, este mês de agosto, que já passou agosto, preciso pagar a contribuição do mês, professor Paulo Bacelar, e tem que pagar? Se ela deu entrada no INSS, não. Ela tem que parar de contribuir, porque não pode ficar afastada com auxílio-doença, contribuindo com o INSS, porque é uma atividade, né? Então ela tem que parar de contribuir.
Então, essa resposta à pergunta feita pelo Anselmo é válida para outros ouvintes, para outras ouvintes que também têm dúvida nessa mesma situação. Quer dizer, professor Paulo Bacelar, quando você está de auxílio doença, você não paga a contribuição normal do INSS como MEI. Olha só, professor Paulo. Nem como MEI, nem como individual, nada. Ela não precisa contribuir, não pode contribuir, na verdade, porque é um afastamento, né? Então só contribui quem trabalha. GSL Saldanha, em Guaraciaba do Norte. Tem um amigo que deu entrada no benefício LOAS, ou seja, BPC. Tem 6 anos que está nas mãos de um advogado. A visita já foi feita na casa desse amigo e o benefício está em análise agora no INSS. Esse tempo de demora é normal? 6 anos não é normal. De jeito nenhum, né? Temos que ver aí como é que tá, por que está com essa demora toda. São vários motivos, né? Por isso que precisa analisar. Quando ela fala assim, olha, a visita foi feita agora na casa, isso significa dizer que o processo está andando. Está andando, teve uma ação judicial, possivelmente, né? Porque pode ser feita a avaliação social na casa da pessoa. Qual o significado dessa visita, professor Paulo Bacelar, para quem está solicitando um BPC, benefício de prestação análise continuada? Social. O assistente social tira foto da casa. É meio controverso isso, Luciano, porque muitas decisões são feitas baseadas com os bens que a pessoa tem em casa. Pelo patrimônio. Pelo patrimônio que a pessoa pode ter conquistado bem antes de ter a deficiência ou chegar à idade, né, de idoso. Por exemplo, um pedreiro que aos 60 anos de idade construiu sua casa, tem seus móveis direitinho, e aí parou de trabalhar porque não conseguiu mais trabalhar. Chega aos 65, está idoso, sem renda, num estado de miserabilidade, que não tem renda, mas tem bens, tem uma casa boa, tem uma televisão, tem uma cama boa, uma cama box, uma geladeira. Aí muitas decisões são baseadas com base nesses bens que a pessoa tem, que aí é um absurdo. Essa visita social é feita tanto pelo INSS quanto no processo judicial? Visita social do INSS não existe. Não tem a assistência social, a avaliação social do INSS, dos segurados que estão requerendo o benefício assistencial, é feita nas agências do INSS. Professor Paulo Bacelar, nós vamos continuar na região da Ibiapaba, porque tem a pergunta do Fernando Santos, em Guaraciaba do Norte. Tenho 49 anos de idade, em 2016 fiz cadastro no microempreendedor individual e depois voltei para a agricultura e parei de pagar o INSS e não dei baixa no sistema. Algum tempo depois foi cancelado. Posso ter problema para eu me aposentar como agricultor? O que foi cancelado? O cadastro no MEI. Eu entendo. Não, ele não deu baixa no cadastro do MEI. Ele precisa dar baixa. Muitas vezes o benefício é indeferido exatamente porque consta uma atividade em aberto. Mas, Luciano, eu tenho uma coisa a acrescentar. O segurado especial, ao segurado especial, não é impedido ele ser MEI. Olha só. Se for MEI na atividade rural, beleza. Se o cara vende palha de milho para fazer artesanato, trabalha com banana desidratada, entendeu? E a MEI, ele pode continuar como MEI, que não descaracteriza a condição dele de segurado especial. Isso é uma lei de 2007, se eu não me engano, e aí tem realmente essa possibilidade do segurado especial trabalhar como MEI, que não descaracteriza a condição de segurado especial. Agora, se o MEI, nesse caso do Fernando, for na área urbana, aí sim, se torna incompatível com a atividade agrícola. Aquele período urbano tem que ser excluído, ele tem que ter prova antes e prova depois do período, e aí tem que encerrar essa atividade. E outro aspecto também dentro dessa pergunta do Fernando Santos, quando você fala, se ele não deu baixa, professor Paulo Bacelar, além de ter uma atividade paralela ao exercício da agricultura, ele também tem uma pendência na Receita Federal. Perfeitamente. Porque não deixou de prestar contas. Foi o que eu falei para quem paga MEI apenas para ter direito à aposentadoria. Muitas vezes a pessoa deixa de contribuir, não é MEI na verdade, mas fica com a dívida. A pergunta agora é bem longa, vem de Tianguá, do Vitor Salles, com o seguinte relato. Meu pai sofreu um AVC, entramos no INSS com auxílio por incapacidade temporária. Foi concedido o benefício somente 2 meses, mesmo com o atestado, pedindo 180 dias, não precisou de perícia. Mas como foi somente esse período de 2 meses, o benefício tivemos que entrar com o pedido do auxílio mais uma vez, porque ele não tem condições de trabalhar. Só que agora, professor Paulo Bacelar, estão exigindo perícia. Mas
mas só tem vaga para perícia aqui no Ceará em julho de 2026. Não, isso aqui já passou, né? 2026, eu pensava que era julho de 2026. As perícias estão sendo marcadas. Bacelar. Eu tenho um cliente assim. Quero saber, professor Paulo Bacelar, se tem alguma forma judicial ou extrajudicial de conseguir antecipar essa perícia, pois ele precisa do benefício para os remédios e alimentação. Com certeza. Uma ação judicial direta de auxílio-doença. O juiz vai mandar fazer perícia judicial para analisar o benefício, com certeza. Então, Vitor Salles, não tem outra alternativa para Não, dá para esperar até 2026, não. É entrar com pedido na justiça. O Antônio Araújo, em Quixeramobim, diz: meu nome é Antônio, estou com problema de saúde, minha mulher recebe Bolsa Família. Se eu botar auxílio doença, nós iremos perder o Bolsa Família? Aqui em casa somos eu e ela e meu filho adolescente, somos agricultores. O auxílio doença é de 6 meses. O auxílio doença faz parte do grupo familiar, da renda familiar. Se o INSS fizer revisão no período, aí cessa. Não é assim. Concedeu o auxílio doença, já cessa automático o BPC. Não. O INSS precisa convocar para revisão administrativa para reanalisar a renda. Então não é de uma hora para outra. Mas aí tem um risco, né, professor? Tem um risco do INSS poder fazer essa análise. Agora, se o Antônio Araújo entrar, receber o benefício 2 meses, 3 meses, lá na frente o INSS faz uma perícia, faz uma inspeção, constata que o Antônio Araújo recebeu os 2 benefícios de forma paralela. Ele terá que devolver um dos valores à Previdência Social? Acredito que não, porque o INSS teria que fazer a revisão na data que estava tendo a renda maior. Ela passou a ser uma renda igual, a renda legal, então não pode fazer nada. Linha direta 085-99273-4353. Agora a pergunta da Safira Mendonça em Sobral. Tenho 38 anos de idade e 12 anos de contribuição. Quando irei me aposentar? Quanto? 38 anos de idade. 38 anos de idade? 38 anos de idade. Eu já digo logo, 62 anos de idade para mulher, 65 para homem, não atinge regras de transição. Sofia Cabral em Iguatu, professor Paulo Bacelar. Meu esposo recebe BPC. Ele tem 58 anos de idade. Quando se aposentar, perde o BPC? Se aposentar? Ele vai contribuir para ter direito à aposentadoria? Permita-me fazer uma observação. Ele já tem 15 anos de contribuição, ficou doente, e aí está recebendo o BPC deficiente, e quando chegar a 65 anos de idade, já vai ter 15 anos de contribuição, 65 de idade. Aí ele vai se aposentar e perde o BPC. Entendeu seja, aí? Sofia, eu entendi o seguinte: se seu esposo hoje contribui para a Previdência Social, aos 65 anos de idade, ele terá aposentadoria. Isso, regra, trabalhador urbano. Se ele é trabalhador rural, professor Paulo Bacelar, se vive na agricultura e tem essa condição especial de 15 anos... Não, porque o agricultor, ele tem que estar na atividade rural quando atingir os 60 anos de idade. Então ele está com BPC deficiente, ele não pode estar trabalhando. Então ele não tem como se aposentar. Ou seja, se estiver na área urbana, o esposo da Sofia Cabral se aposenta aos 65 anos de idade, desde que tenha 15 anos de contribuição. Ele pode estar contribuindo com o BPC, até como facultativo, para completar os 15 anos, ou até ter 15 anos já, antes de ter o BPC, porque a pessoa pode ter tido 15 anos, mas ficou doente, inválido, e aí não podia contar com aquele tempo que já perdeu qualidade segurado, né? E aí ele teve direito ao BPC. Aí quando chegar aos 65, ele já tem aqueles 15 anos lá de trás, aí se aposenta. Mas o trabalhador rural não. Ele é rural, então ele está com BPC deficiente, ele não está trabalhando. Professor Paulo Bacelar, Vanderlânio Pereira em Quixeré. Me aposentei por idade. Coloquei os papéis em outubro do ano passado, com 3 meses, o pedido veio negado. Botei na justiça e o pedido foi aprovado, mas ainda não foi implantado pelo INSS. O que fazer, professor Paulo Bacelar? Ele tem que ver... Não foi implantado ainda? Não foi implantado. Então ele pode ter uma demora, se estiver demorando muito, a gente tem que fazer um mandado de segurança para o INSS implantar o benefício. Agora uma pergunta. Ele diz que os papéis foram colocados em outubro do ano passado. De outubro do ano passado e o benefício saiu oficialmente pela Justiça em junho, julho, ele recebe de forma retroativa tudo, professor Paulo Bacelar? Todo retroativo. Matheus Augusto em Fortaleza. Professor Paulo Bacelar, rompi meu bíceps durante um treinamento e o tempo de recuperação é de 8 meses e vou ficar afastado do trabalho durante esse tempo. Posso conseguir algum benefício durante esse período, professor Paulo Bacelar? Ele fez o quê?
ele rompeu o bíceps, né, durante uma atividade física. Trabalha contribuindo, né, Leandro? Como você sempre fala, né? Se ele tiver com o guarda-chuva aberto da Previdência, estiver contribuindo, ele tem que dar direito, ele tem que solicitar o auxílio doença para ele ter direito ao benefício. Mais uma dúvida agora. Lembrando, hein? 30 dias da data da incapacidade para ele requerer o benefício. Porque muitas vezes a pessoa deixa para requerer com 60 dias, com 90 dias, aí não recebe mais aquele atrasado. Só recebe dali para frente. Entendeu? Repetindo, professor Paulo Bacelar. Eu tive uma incapacidade hoje. Eu tenho até 30 dias para pedir o benefício. Se eu pedir com 40 dias, eu vou receber dali para frente. Eu perco esse atrasado. E ele pode dar entrada por meio do INSS digital, através do Ateste Med. Até 60 dias pelo Ateste Med. Daqui a pouco tem resposta para Samara Alves em Juazeiro do Norte, Cristina Souza em Horizonte, Gabriel Castro em Fortaleza, Joefferson Cauã em Maranguape, Rafael Fernandes em Amontada, Cristiano Freitas em Juazeiro do Norte, Samuel Lopes em Fortaleza e também para Maria Clara em Sobral. Daqui a pouco, muito mais para você, 085 99273 4353 é a linha direta para você encaminhar a sua pergunta. Diga em que cidade se encontra, porque a gente faz questão de registrar a sua localização. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral. Voltamos no último bloco desta edição do Jornal Alerta Geral e ainda há tempo para você nos encaminhar a sua dúvida, 085 99273 4353. Samara Alves está em Juazeiro do Norte. Professor Paulo Bacelar, problemas oculares podem acarretar em algum benefício previdenciário? Pode, ele pode ter tanto a incapacidade para o trabalho, se não tiver incapacidade, ele tem uma condição como deficiência para se aposentar mais cedo, com 60 anos de idade para o homem e 55 anos de idade para a mulher. Cristina Souza em Horizonte. Professor Paulo Bacelar, minha filha tem 13 anos de idade e está com obesidade nível 1. Isso é genética da família. Ela pode conseguir algum benefício? Obesidade dá benefício previdenciário? Se ela tiver incapacidade sensoriais, motoras, né? De exercer suas atividades normais, de ter uma vida normal, num período de 2 anos, é possível que ela tenha direito ao BPC. Gabriel Castro, em Fortaleza. Tenho 57 anos de idade e 25 anos de contribuição. Quando irei me aposentar? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né, professor Paulo Bacelar? 65 de idade, não tem Então, como. Gabriel, trabalha, mantém o ritmo aí, tranquilo, 65 anos de idade, dever de casa já está pronto, do ponto de vista do tempo de contribuição, e aí você se aposenta aos 65 anos de idade. Joefferson Cauã, em Maranguape. Professor Paulo Bacelar, faz 14 anos que trabalho com periculosidade. Isso faz com que eu possa me aposentar mais cedo? Não é pela periculosidade. Já até há ações que dá direito pela periculosidade. Gente que trabalha com caminhão de gasolina, por exemplo. Motorista de caminhão de gasolina com risco de explosão, né? Pode ter também uma aposentadoria mais cedo, com 25 anos de contribuição, mas tem que ter 60 anos de idade. Rafael Fernandes em Amontada. Professor Paulo Bacelar, tenho 57 anos de idade, 28 anos de contribuição. Passei 7 meses afastado por conta de um acidente de moto. Isso vai impactar no meu tempo de contribuição na hora de se aposentar? 7 meses, né, professor Paulo Bacelar? Ele vai ter direito a contar esse tempo para a sua aposentadoria. Pode antecipar, né? Mas se ele teve benefício, né? Ele pode exatamente. Se ele ficou afastado e não contribuiu, ou não recebeu benefício, aí não vai contar para nada. Mas nesse caso aqui, o Rafael com 57 anos de idade tem que esperar os 65 anos. Esperar os 65. Cristiano Freitas, em Juazeiro do Norte. Tenho 51 anos de idade, 13 anos de contribuição. Quando irei me aposentar? 65 anos de idade, aí não tem pra onde correr. E tem que completar os 15 anos. Samuel Lopes, em Fortaleza. Meu filho de 4 anos sofre com frequência de bronquite. Ele pode ganhar algum benefício da Previdência Social? No caso, o BPC, benefício de prestação continuada? É difícil. Tem tratamento, né? Ele pode... depende, Luciano. Aí depende do laudo médico, mas lembrar que o BPC tem que ter um impedimento de longo prazo,
de 2 anos no mínimo, e o auxílio-doença tem que ter uma incapacidade para o trabalho. Se ele estiver com dificuldade de trabalhar por conta da bronquite, aí ele pode ter direito a um auxílio-doença por pouco tempo. Maria Clara, em Sobral, tem 33 anos de idade e 10 anos de contribuição. E neste momento preocupada com o futuro da aposentadoria. Vamos fazer um planejamento previdenciário, mas possivelmente ela vai se aposentar com 62 de idade. E aqui, professor Paulo Bacelar, a importância do jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria, porque embora algumas pessoas imaginem que a aposentadoria é apenas para velhos, para velhas, não. A aposentadoria é quem faz planejamento desde cedo. E aqui o exemplo da Maria Clara, com 33 anos de idade, querendo saber quando irá se aposentar. Luciano, eu vou estar no evento, né, do Ceará Motor Week nessa próxima semana, de 15 a 21 de setembro. E além dos eventos de moto, que é bandas e alimentação e tudo, passeios, vamos ter também palestras. E eu vou estar fazendo palestras na área previdenciária para pessoas da comunidade, ali não sei, eu me esqueci o bairro, é Monte Castelo, eu acho, ali do Parque de Exposições Governador César Carlos. E ali eu vou falar com... Na Avenida Bezerra de Menezes, em Fortaleza. Entre a Bezerra de Menezes e a Sargento Hermínio, né? Ali naquela região. E eu vou estar falando com jovens sobre Previdência Social. Vou estar em colégios, na comunidade, falando sobre a importância da contribuição previdenciária e quais os benefícios que ela vai ter. Então é importante para você fazer esse planejamento. A aposentadoria só tem garantida quem contribui para a Previdência Social. E quanto mais cedo esse vínculo, essa preocupação, mais certa é a cobertura da Previdência Social, seja com a aposentadoria no futuro, mais cedo com os auxílios que, às vezes, por uma circunstância, surge na vida de cada um de nós. O Carlos Alberto, em Fortaleza, ele diz: minha mulher recebe auxílio maternidade há 5 meses. Fui dar entrada no auxílio acidente e o pedido foi negado. Isso tem alguma coisa de conflito com o auxílio maternidade? O que devo fazer? A esposa recebe o auxílio maternidade, é dela. E ele foi dar entrada no auxílio acidente. Não tem problema. Se foi para ele, é negado. Para ela, se fosse para ele, professor Paulo Bacelar, tivesse a contribuição para a Previdência Social, tudo bem. Mas se foi para ela, professor Paulo Bacelar, e tem incompatibilidade... Auxílio acidente para ela? É, auxílio acidente com auxílio maternidade. Para ela teria. Pronto. Não poderia então, ter os dois. Eu já estou fazendo... Seu Luciano, se ela tivesse já o auxílio acidente e ela tivesse um filho, ela tivesse ainda contribuindo, ela teria direito ao salário maternidade junto. Não é incompatível. Pronto. Ela só não pode se aposentar e ficar recebendo auxílio acidente, ele é cessado. Mas se é o homem que está pedindo benefício para ele e a mulher recebe o salário maternidade, também não tem importância nenhuma. Mais uma pergunta, Sávio Rocha, em Pentecoste. Professor, minha irmã tem 27 anos e sofre com problemas de escoliose. Ela tem todos os laudos e medicações. Ela pode ganhar um BPC? Escoliose é um problema de saúde que tem correção, né, professor Paulo? Depende, Zé, não é muito... o BPC é para quem tem um impedimento de longo prazo. O que é impedimento? Que a pessoa não possa realizar suas atividades no período de 2 anos. Né? Igual a uma pessoa que não tem aquela doença, aquele sintoma, né? Então, depende muito do laudo médico. Ele vai ter que provar que tem um impedimento. Qual é o impedimento que você tem no período de 2 anos? Chega outra dúvida na área da saúde também nesse contexto do BPC. A Rafaela Andrade, em Fortaleza, pergunta: meu tio sofre com doença de Chagas. Ele tem 41 anos de idade. Vi recentemente que a doença dá direito a um benefício. Isso é verdade, professor Paulo Bacelar? Como devo prosseguir para saber se é ou não, se ele tem ou não direito a esse benefício? Chagas é um coração crescido, né? Exatamente. Se tiver que gera limitações, né? Gera limitações. Se ele tiver impedimento para trabalhar por conta disso, com certeza tem direito tanto ao BPC como a um auxílio-doença. E quais são os caminhos para Rafaela buscar? Precisa saber se ela está contribuindo, né? É o primeiro ponto. Se o pai dela, o tio dela está contribuindo, se for segurado, laudo médico atestando a incapacidade para o trabalho. Precisa saber qual é a atividade dele e qual é o impedimento que ele está tendo de trabalhar. E aí dá entrada no auxílio-doença através do meu.inss.gov.br. Matheus Freitas, em Calcaia, tenho 44 anos de idade, 22 anos de contribuição. Eu quero saber quando irei me aposentar. 44 de idade, 65 de idade. Daqui a 21 anos. Não tem como. Se ele continuar contribuindo, ele vai chegar aos 65 anos de idade com 43 anos de recolhimento para a Previdência Social. O que é que isso vai proporcionar do ponto de vista de grana para o Matheus? Vai ter 106% da média de contribuições, porque cada ano que aumenta
a cada ano aumenta 2%, então 106% da média de contribuição. Quer dizer, aumenta o benefício, né, em 6%. Matheus, você está fazendo o dever de casa, continue nessa trilha, porque aí teve essa informação importante dada pelo professor Paulo Bacelar, e que você, ao chegar aos 65 anos de idade e mantendo essa linha de recolhimento para o INSS, vai somar 43 anos de contribuição. Cristina Pereira, em Fortaleza. Tenho 59 anos de idade e 29 anos de contribuição. Devo continuar contribuindo ou apenas esperar o momento da aposentadoria? Não, né, professor Paulo Bacelar? 59 anos de idade, 29 anos de contribuição, soma 88 pontos aqui. Teria que ter 92. Daqui a 4 anos. Mas ela vai ter 62. É. Então já se aposenta com 62. Breno Souza, em Maranguape. Professor Paulo Bacelar, com quanto tempo uma pessoa que trabalha na agricultura pode se aposentar? Tenho 47 anos de idade e 13 anos de contribuição. 60 anos de idade com 15 anos de atividade comprovadamente de trabalho rural. Olha, André, Breno, melhor dizendo, essa informação do professor Paulo Bacelar é extremamente importante. Não vale a contribuição para o sindicato. Você tem que ter prova da atividade da agricultura. Caso contrário, não dá direito ao benefício. E a idade, 60 anos. O André Camargo está na região metropolitana de Fortaleza. Diz o seguinte: sou motorista por aplicativo. Como funciona a forma de aposentadoria para quem trabalha nessa área? Contribuindo como autônomo, contribuinte individual, pode contribuir no código 11%, o código 1163, se aposenta com 65 anos de idade, 15 anos no mínimo de contribuição. Para quem vai começar a contribuir agora, tem que ter completados 20 anos de contribuição com 65 anos de idade. Professor Paulo Bacelar, em qualquer uma das 184 cidades do Ceará, nós temos emissoras que retransmitem o jornal Alerta Geral, o especial Caminhos da Aposentadoria, e tem muitos profissionais que trabalham nessa área de transporte de cargas e de passageiros que nos acompanham. E o que mostram as pesquisas é que uma boa parte, ou talvez a maioria dos trabalhadores de aplicativo, seja de entrega ou de passageiros, simplesmente não contribui para a Previdência Social. E isso fica um vazio muito grande, porque em caso de acidente, sequer esses trabalhadores terão direito a auxílios pagos pela Previdência Social. Disse aqui, né, Luciano? Uma contribuição apenas já mantém a qualidade segurado durante um ano. Então, mesmo que ele tenha um acidente, ele tem direito à cobertura previdenciária. Final da nossa conversa aqui com o professor Paulo Bacelar. A você, ouvinte internauta, que não foi contemplado ou contemplada com a resposta à sua pergunta, tenha um pouquinho de paciência, porque tem uma listagem grande aqui. Somente para você ter uma ideia. Olha, professor Paulo Bacelar, no próximo programa nós vamos conversar, retomar as perguntas pelo número 341, que é a pergunta do Léo Batista. A cada semana chegam 50, 60 mensagens e vão sendo acumuladas, mas todas as perguntas são prioridade para nós que fazemos o Jornal Alerta Geral. A você, professor Paulo Bacelar, um grande abraço, um bom final de semana a todos vocês e a todas que nos acompanham. Um feliz final de semana, e a gente se encontra nos próximos dias aqui no Jornal Alerta Geral.